Nós estamos aqui com Maurílio Romão, hoje abrindo o jogo, nosso espaço aberto para as entrevistas que nós fazemos com personalidades, autoridades e aquelas que questionam algo na cidade. Então nós estamos abrindo esse espaço para conversar com você, Maurílio, que há 23 anos lida com teatro, tem uma formação teatral em Ouro Preto, né, cursando a faculdade lá, depois foi para São Paulo e finalmente volta para Passos. Qual a razão que te trouxe a Passos depois desse tempo todo? Bom, depois que o Gustavo José Lemos, meu mestre, faleceu, eu senti uma necessidade muito grande de voltar. Eu senti de alguma maneira que eu devia estar aqui. Eu não pretendia estar aqui de novo. Estava em São Paulo trabalhando com teatro, estava indo bem. Porém, esse falecimento mexeu muito comigo. Então eu voltei, formei uma trupe, que é a Trupe Ventania, que está até hoje aí em atividade. E a gente tem tido algumas alegrias, fomentando o teatro local, fomentando o teatro na esfera estadual e recebendo alguns prêmios nacionais. Você chegou a Passos, formou esse grupo Trupe Ventania. Quantas pessoas compõem a Trupe Ventania de uma maneira mais permanente? Você deve variar por época, mas de maneira mais permanente, quantas pessoas compõem e qual a atividade maior que você tem com relação ao teatro? Então, a trupe, ela começou com uma ideia de um grupo fixo, só que muito difícil no país manter um grupo. E a gente alternou até 16 pessoas, tendo base no elenco. Hoje nós somos em 8 pessoas, no elenco fixo, na companhia, mas já passamos muitas pessoas por aqui. Mas aí você chega aqui, encontra um teatro praticamente abandonado. Como é que você teve essa ideia de encampar a administração do teatro e tocar o teatro, que agora tem uma vida quase que cotidiana, né? Pois Carlos. Sobre o teatro, a gente merece até um ponto à parte, porque o teatro, a necessidade de retomar o teatro, vou até fazer uma pequena correção, ele não estava quase abandonado, ele estava completamente abandonado. Ele estava fechado, interditado, a prefeitura que tomava conta dele. E foi muito triste ver o nosso símbolo maior como espaço cultural da cidade fechado durante um tempo. Então a gente resolveu fazer um acordo com o Rotary, a gente fez a reforma inteira do espaço, revitalizou, deu a vocação inerente a ele, que é de promoção cultural. E hoje ele está aberto há 5 anos, com muitas atividades, e a trupe faz parte dessas atividades também, junto com a DESC, que administra o teatro. E o mais importante do teatro, o ano que vem, ele completa 40 anos, é manter a identidade dele, manter como ele funciona e, principalmente, rememorar as coisas que aconteceram nele. Aqui dentro do teatro, coisas históricas aconteceram, faz parte do nosso imaginário do teatro Rotary. Então daí a importância dele se manter aberto. E faço uma crítica ferrenha dos governantes, então, da ocasião, terem deixado fechar um espaço tão simbólico como esse. Os governantes atuais em permanecerem indiferentes à abertura das portas do teatro. Você está falando de uma questão cultural, que você abraçou, e a gente sabe de dificuldades que é levar uma atividade cultural de maneira rotineira na vida das pessoas. Para isso você conta com algum tipo de apoio da administração municipal, ou você teve no momento que assumiu a administração do teatro há 5 anos atrás, essa promessa de que isso aconteceria? Não, a gente teve, quem mantém o teatro hoje, para ficar muito claro, são ativistas da DESC, da Trupe Ventania, algumas empresas que abraçaram o teatro agora, nos seus gastos fixos, e algumas ações paralelas que a gente faz. Não existe um centavo de poder público aqui, poder público municipal, nem um centavo. Todo o recurso que a gente teve, o deputado Cássio Soares colaborou muito na estrutura, através de 2 emendas parlamentares, a gente comprou luz, comprou som, a gente não pode usar esse dinheiro para custeio, mas pode para equipamento. Ele foi fundamental, o deputado Cássio Soares, mas houve uma promessa de campanha, aquelas conversas de reunião, onde o atual prefeito prometeu, na verdade se comprometeu a subsidiar o teatro de alguma maneira, tirando no aluguel, ou na luz, ou no fundo
espaço. Esclarece uma coisa. Você vai me esclarecer e vai esclarecer também a quem está nos acompanhando. O Teatro Rotary leva o nome Rotary não é à toa, é por Rotary. O município tem algum poder sobre ele, é parte do poder municipal, o Teatro Rotary, é do executivo municipal, é da prefeitura, tem alguma coisa a ver nesse sentido? Então, o Teatro Rotary pertence ao Rotary Clube de Passos, ao Rotary Internacional. Porém, existe um quid pro quo nisso, porque se diz que a prefeitura doou o terreno para o Rotary construir. Portanto, a prefeitura teria direitos ao Teatro Rotary. Só que isso não reza no nosso contrato. Nem a lei, parece. Nem a lei. Eu acho que é uma lei já caduca nisso, já foi falado sobre isso, e ninguém vai... O que não pode é a DESC, a associação, assumir essa bronca entre o Rotary Clube e a Prefeitura Municipal. Isso é coisa deles. Se fosse, na verdade, quando o filme está pronto, está bonito, está criado, todo mundo quer. Ninguém queria o teatro há 5 anos atrás. Estava aqui abandonado, está nos registros da história. Né? Todo mundo sabe. A Prefeitura deixou, o Rotary também deixou. Quem assumiu a bronca de reformar o teatro foi a DESC. Aí depois de reformado, começou-se os burburinhos, a prefeitura que tem direito um pouquinho do teatro, o Rotary também que tem uma coisa do teatro, enfim. Romualdo, não era para nascer disso uma proposta de uma política pública que fortalecesse o teatro, que abrisse portas para as escolas, que viesse aqui que tivesse aqui uma vivência cultural com o trabalho que a DESC realiza? Nossa, a sua pergunta é muito pertinente e faço dela um apelo. Era para acontecer exatamente dessa forma. A DESC funciona hoje como um poder, como deveria funcionar um poder público. Ela faz uma espécie de política pública cultural, abrindo para algumas escolas que não têm condição, para algumas entidades que não têm condição, sem nenhum custo. E trazendo algumas atividades gratuitas, inclusive, para fomentar, como curso, cineclube, já teve aula de circo, enfim, para trazer escolas para mais perto do teatro e fomentar essas escolas. Isso continua existindo? Deu uma parada em alguns projetos por causa de recurso. A gente teve que parar um pouquinho para retomar um fôlego, reestruturar e oferecer novamente. Só que as escolas hoje, elas deveriam fazer esse rasante aqui no teatro, essa visita, a partir de uma ideia do poder público. Ou seja, estimulado o poder público para visitar o teatro, para fazer atividades dentro do teatro. Visto que a cidade não tem um teatro municipal, e a cidade fica falando de cultura, mas não tem um espaço, um equipamento público para cultura, não tem uma política pública para isso. Não existe uma política pública para qualquer grupo cultural da cidade. Então a gente fica ainda nessa maneira alternativa de captar. Parece que cultura é algo que nasce do solo, que não precisa ser regado, né? Vamos crescendo, é a atividade da pessoa que deseja fazer a cultura que conta para o município. Mas aí, nesse aspecto, eu queria colocar algo aqui que é importante para a cidade, tem sido muito importante para a cidade, tem repercussão, inclusive, no Brasil, no Estado, de uma maneira muito forte, que é o Festival Nacional de Teatro. Como é que surgiu essa ideia? E com quem que levou a ideia à frente? Bom, o festival está na sua terceira edição, finalizou agora. 3 anos atrás, portanto na primeira edição, eu tinha percorrido alguns festivais nacionais, participado com a trupe, com muitos, e sempre vendo que em Passos uma carência de solo mesmo. A gente precisava revolver esse solo para voltar uma vocação teatral que a cidade tem, desde o Ezequias Marques, Grilo, Gustavo, que vai perpetuando, a gente está conseguindo perpetuar isso. Existe uma propensão natural aqui, não sei por que diabos, mas existe. Existe um espaço cultural e existe uma não política cultural. Então o festival... Existe uma vocação, né? Uma vocação está aí, é inerente. Aí eu comecei a pensar, chamei algumas pessoas para uma reunião aqui no teatro, aí vieram quase 50 pessoas, para explicar o projeto. O que era a ideia do festival e qual a importância dele estabelecer as pontes, as primeiras pontes de um cidadão com o mundo do teatro, com o universo do teatro. A princípio foi meio quixotesco mesmo, a gente não contava com nenhum recurso, já estava com um projeto na bala, na agulha. E a gente começou a
colocar aqueles planos, aqueles projetos na prática. Então nasceu o primeiro festival, que a gente contou com um recurso estadual, do Fundo Estadual de Cultura, que patrocinou boa parte, o comércio local, empresas locais sem isenção fiscal, outra parte, e teve um apoio da Prefeitura Municipal. O apoio aí, logístico. Financeiro? Logístico. No primeiro festival, apoio logístico. Segundo, sigo a linha. E no terceiro, que nós acompanhamos agora de perto pelos noticiários, surgiu até uma polêmica, que houve um momento que a Prefeitura se vangloriou de estar realizando o terceiro festival. Você discordou publicamente, dizendo inclusive que a Prefeitura não realizava nada. Como você se justifica em relação a essa colocação sua? E realmente a Prefeitura deixou de ajudar, porque há uma notícia que R$100 mil foram colocados à disposição do teatro. Como é que isso surgiu? Muitíssimo importante. A Prefeitura Municipal de Passos fez um comunicado na página oficial do prefeito no dia seguinte da abertura do festival na praça. Já tinha nascido um pequeno sucesso ali já no primeiro dia. Foi a apresentação do Alta Compadecida. Ah, não, na igreja. De manhã eu leio nas redes sociais que o prefeito está entregando pelo terceiro ano consecutivo um festival para a cidade, faz um texto lá e nem menciona a realizadora do evento, que é a Décima, e seus muitos voluntários. Eu achei isso de uma falta de decência muito grande. E no ímpeto eu comentei lá. Na verdade, eu comentei e falei, não vou criar polêmica não, e apaguei em 15 segundos. Mas alguém já tinha printado. Mas esse alguém eu agradeço muito, ele fez um grande serviço. Porque eu já tinha desistido já de polemizar. Não, deixa quieto. Realmente tem R$100 mil que foi repassado pela Prefeitura, articulado fielmente pelo Rodrigo Maia, é o responsável por esse recurso, ele e mais ninguém. Esclarecendo, foi uma devolução da Câmara, exatamente. Pode fazer o Poder Executivo. O Poder Executivo usa do jeito que ele quiser, mas havendo um acordo, uma tratativa, que foi o que você está colocando que houve, aí tem que ser destinado para que em obediência a uma discussão política. Exato. Né? Foi uma reunião que o Rodrigo fez, eu estava presente, que o prefeito, na verdade, não queria. Ele não queria repassar esse dinheiro. Ele falou, em alto e bom som, que preferia tapar uns buracos. Ia tapar meia dúzia de buracos, ia deixar... Os buracos que renascem. Né? Que renascem. E assim, é de uma rasura tão profunda que um buraco consegue fazer analogia com isso. Então, o Rodrigo Maia destinou esse recurso, devolveu esse recurso, o prefeito devolveu com o acordo para o festival e deu para fazer a metade do festival. Não se faz um festival, na estrutura que a gente teve, com menos de 230, 250, que foi, faz. Você chegou lá, gastou isso tudo? Não chegou a gastar dessa maneira como a gente pretendia, mas a gente conseguiu apoios da iniciativa privada, apoio logístico, e se for contar toda a mão de obra, pode acreditar que isso é bem longe, muito para além dos 250. Agora, que avaliação você faz do terceiro Festival Nacional de Teatro realizado com a participação efetiva da ADES, que fez as coisas acontecerem? E eu percebi uma coisa, ele andou, né? Ele deixou de ser no centro e começou a trabalhar também as zonas dos bairros. O Carlos Jorge falando também que houve iniciativa em outras cidades aqui da região. Tua avaliação, que você que pôs a mão na massa e fez a coisa acontecer. Eu vou fazer essa avaliação, mas antes eu só complementar a pergunta anterior. Pois não. É porque, então, a Prefeitura é parceira do festival. Ela não é realizadora. Isso tem todo o material gráfico para todo mundo ver. Então, quando ela toma a boca para si essa feitura, é no mínimo criminoso. Isso não pode acontecer. Eu acho que a Prefeitura deveria dar valor a essas pessoas que trabalham no festival, que idealizam o festival, que realizam o festival, e ser orgulhosa em ser parceira. O poder público sendo parceiro. Em nenhum momento deixei de falar que a Prefeitura é parceira. Está nos áudios, está nos cartazes, está nos programas, tem todo o material gráfico. Aí, de repente, num dia, a Prefeitura fala que realiza o festival e nem menciona... E abandona o que é isso? O executor? O que é isso? Isso é escandaloso. Bom, o festival é uma alegria para a cidade. Eu acho que a cidade abraçou de uma maneira muito bonita. Esse terceiro ano veio coroar isso. A gente tem uma estimativa das 3 edições
que aproximadamente 80 mil pessoas assistiram. É muita gente. É muita gente, porque foi para Câmara do Claro, 2 anos, foi para Alpinópolis com 4 espetáculos, foi para agora São José da Barra, Carmo, São José da Barra, Alpinópolis, e a gente tem já possibilidades de Capitólio para o próximo ano e São João Batista do Glória, possibilidade de conversa já. Quer dizer, ampliou o raio de ação, né? Entendendo já uma região inteira com espetáculos. É uma semana que prolifera um bem-estar. O teatro ele suscita um pensamento crítico, ele suscita para o cidadão um atravessamento através da arte. Então, não há ponto negativo no teatro. Ele atrai recursos para o município, os hotéis ficam lotados, os restaurantes têm Tanto atrai que, junto a ele, teve o terceiro Fast Food. Fast Food, né? Que é uma ação combinada já, né, do festival, para atender inclusive essa demanda de público. E vem gente, né? Muita gente, é um sucesso também o Festival de Food Truck, por causa dessa, que a Desc também é parceira. Eu não sei se eu posso chamar isso de coroamento, mas para coroar o que estava acontecendo no Festival Nacional de Teatro, o momento final de homenagem, inclusive à Gilda Parente, que traz um pouco dessa história que você coloca aqui na questão da Cultural de Passo. As autoridades não compareceram. Você acha que estão sinalizando para o futuro, tipo assim, agora nós vamos fazer o teatro sem a participação da Desc, ou você coloca isso como um episódio, um evento episódico sem grandes consequências para o futuro? Eu vou parar de colocar pano quente na situação que eu fiz durante muito tempo. Não acho que é episódico, não. Eu acho que eles sinalizaram muito bem que não quer apoiar, que os egos ficaram feridos, que o orgulho de estar falando mais alto, que é um projeto bacana e interessante como festival. É bem possível, e a gente já não conta com isso, com nenhum recurso da Prefeitura. Enquanto cidadãos a gente vai batalhar para isso, enquanto entidade, que é a Desc Cultural, a gente vai contar com isso, vai procurar isso, mas sinalizaram que não. Não tem dificuldade, viu, Romão? Sabe por quê? Que é uma questão que precisa levar em conta. Criou-se uma lei municipal em que o Festival Nacional de Teatro é parte do calendário cultural da cidade. Sim. Se a prefeitura, ao meu ver, tiver essa atitude mesmo, sinalizando para um final da história, ela está virando as costas para a questão cultural da cidade. É muito importante isso, a gente vai se apegar inclusive na lei. Se não tem um recurso, não tem problema, mas de alguma maneira a prefeitura precisa estar junto. Foi um episódio que aconteceu muito desagradável. Não gostaria que fosse muito à frente não, mas também não vou colocar pano quente nisso mais. Não poderia ter acontecido isso. Entrei em contato para eles editarem aquilo, fui ignorado. Então, eu acho que tentar puxar esse episódio dessa maneira tão desagradável e perpetuar ele para outros festivais é um crime contra a cidade. Porque a cidade, é só fazer uma pesquisa para ver o impacto do festival. O que ele causa é o maior, hoje, na terceira edição, muito recente, já é o maior evento cultural regional, com toda certeza. E em muito breve vai ser do Estado, um dos maiores do Estado. Já chega a beliscar isso aí, né? pela evidência das pessoas que vieram participar, pela repercussão que teve, né? Está atrás ali, naturalmente, do FIT, em Belo Horizonte, um grande evento teatral. Está atrás ali do Festival Cultural de Ouro Preto, que é muito tradicional. Tá por aí, então posso colocar certamente nos maiores do estado já. Bom, mudando um pouco o braço da viola aqui, você já fez 5 anos, segundo o seu acordo com o Rodrigo. Tem mais 5 pela frente. O que está programado para acontecer agora e pelo menos no próximo ano? Existe alguma expectativa de algum projeto traçado pela Trupe Ventania, encabeçada por você? Sim, então o projeto já está em montagem do espetáculo, chamado Maria Peregrina, que a gente tem trabalhado com repertórios até o começo desse ano. Entregou o repertório de 4 espetáculos, agora está iniciando outro repertório. Então Maria Peregrina está na agulha, para outubro. Tem o Festival da Criança no Teatro, na sua 6ª edição, que é um festival apenas para criança, para o público infantil. Representando? Peças de teatro. Não, a gente está produzindo aqui em Passos a 6ª edição do festival. Esse é menos conhecido porque ele tem um formato menor e só para o público infantil. E a gente conseguiu um recurso do Estado esse ano, que vai possibilitar 10 espetáculos gratuitos para o público infantil.
Sempre aqui no Rotary? Aqui no teatro e na rua. Ah, A gente tá. leva para a rua também para dar popularizar ainda mais essa ideia do teatro. Assim como a gente faz com o festival, levando para os bairros. Já são 12 bairros da primeira edição até essa terceira contemplados. E a intenção é que em breve tempo a gente consiga manter toda a cidade. Enquanto caso um cidadão, uma cidadã não assistir pelo menos uma peça de teatro, a gente não vai ficar sossegado. É uma missão da DESC, está no nosso corpo de reuniões. O que é o nosso intuito? Todo mundo tem acesso à arte, de alguma maneira. Aí o indivíduo vai falar para si mesmo se aquilo é importante para ele ou não. Mas ele precisa ver, ele precisa ter um contato. É muito comum se dizer que o povo não gosta de cultura. É mentira, o povo não tem acesso. Ninguém pode negar uma coisa que é tão inerente a ela. Já nasce com Já ela. nasce com aquilo. Então, mas é uma tendência de cima para baixo normatizar isso, normalizar isso, de que o povo não precisa de cultura não é algo fundamental. É meio que chavão, que eu vou dizer. Inclusive, vão falar que é de esquerda, mas é meio que chavão. Povo ignorante é um povo mais fácil de manobrar. É exatamente isso. E a cultura não permite isso, ela consegue driblar, dar esse juízo crítico para o sujeito. Então, enquanto acontecer um fomento cultural, a cidade está com um bom farol. Enquanto não estiver acontecendo isso, curral eleitoral. E pequenos coronéis, meninos mimados vão começar a dar as cartas. Murilo, muito obrigado pela sua entrevista, abrindo o jogo com o Maurício Romão, falando sobre a questão cultural e do teatro aqui em Paços. Obrigado.